Abra o texto na Escritura em Romanos 8 e deixe aberto para você seguir o raciocínio do texto que eu vou tentar explicar. Na semana passada, nós trabalhamos com 4 perguntas de Paulo, perguntas cruciais que precisam ser respondidas e ele as respondeu. Capítulo 8 diz assim, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Então vem a primeira pergunta crucial dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode separar-nos do amor de Deus. Depois vem, Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, no 32. No 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. No 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E então ele entra na 5ª pergunta e última pergunta, crucial, importante. Diz assim, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Ele vai responder com 2 séries de respostas. Uma está no verso 35, não é? Na parte seguinte, e a outra no versos 38 e 39. Maurício, leia o 35, por favor. Esta é a primeira série de lutas que o cristão tem na sua vida. E o ponto é, como disse o Dr. Davi às crianças, nada ou ninguém nos separará do amor. Então, vamos pensar rapidamente, comentar rapidamente cada uma. Primeira coisa, a tribulação não nos separa do amor de Cristo. Tribulação é a palavra grega tlipsis, e ela quer dizer alguma coisa como opressão, como aflição. O termo tribulação aponta para as pressões fortes que nós temos na vida. Por exemplo, eu estou muito atribulado. Eu tenho muitas pressões, eu tenho sofrido um bocado. Então, a tribulação é alguma coisa que incomoda? É. Mas ela não nos separa do amor de Deus, tá? Segunda coisa, a angústia não nos separa do amor de Deus. A tribulação causa esta segunda reação em nós, que é a angústia. E a palavra grega pode ser traduzida como dificuldade, problema, estresse interno, aflição externa. A angústia que os cristãos enfrentavam tinha a ver com as tribulações que eles tinham. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios fala assim, 7:5, segunda carta, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Mesmo os crentes bons passam por tribulações. E a ideia de angústia é você estar num lugar fechado ou um lugar estreito, com grandes muros ao lado, de forma que não tem saída. Você não vê esperança das coisas serem resolvidas e a aflição toma conta de nós. Mas Paulo, sabendo disso, mas isto não nos separa do amor de Deus. Terceira coisa que Paulo fala aqui, a perseguição não nos separa do amor de Deus. A perseguição é alguma coisa que aconteceu sempre na história da igreja. Lá no tempo de Nosso Senhor, ele já disse que acontecia e que haveria de acontecer, como, por exemplo,
Bem-aventurados sois se por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas, lá no Antigo Testamento, e vai ser assim a mesma coisa, disse Jesus. Nem toda tribulação é perseguição, mas toda perseguição é tribulação. E os cristãos de todas as épocas passaram por essa coisa terrível. E quanto mais Deus retira a sua graça comum de sobre os ímpios, mais eles se voltam contra os cristãos. Quanto mais Deus deixa o coração dos homens endurecidos, não tocando neles, não mexendo neles, não mudando as disposições interiores deles, mais indispostos eles ficam contra o povo de Deus. E via de regra, a perseguição que vem sobre os cristãos sempre é, em última instância, por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarta coisa, a fome não nos separa do amor de Cristo. Fome aqui é o resultado de ausência de comida. A fome é o resultado de os cristãos viverem neste mundo como forasteiros e peregrinos, saem do seu habitat por causa da perseguição, e então eles vão para lugares desprovidos de recursos, e por não poderem mais se expor nas cidades por causa da sua fé, eles vão para lugares ermos onde a comida é escassa. E eles tinham de ficar escondidos em lugares ermos, isolados, em meio a estranhos, lugares desertos, sem recursos quaisquer de sobrevivência. E as pessoas do tempo de Jesus já ficavam preocupadas sobre o que comer e o que vestir. Lembra que Jesus Cristo fala, não vos preocupeis com o que haveis de comer, ou beber, ou vestir. Estas coisas vos serão dadas. Ele ensinava constantemente que o Pai Celestial proveria todas as necessidades deles na vida diária. Paulo experimentou fome nos tempos em que ele esteve pregando o Evangelho por várias partes da Europa. Ele disse, falando depois de falar muitas coisas que ele tinha passado, ele fala assim, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Todavia, a fome pela qual Paulo passou, muitas vezes não foi suficiente para separá-lo do amor de Deus. Quinta, a nudez não separa do amor de Cristo. Nos tempos apostólicos, a pobreza era geral, e ela se agravava naqueles que andavam errantes e foragidos e forasteiros por causa das perseguições. Eles não tinham lojas em supermercados para comprar as roupas, e as roupas iam se gastando, e não havia como repô-las, e a perseguição causava um grande mal na vida econômica dos cristãos. Eles não encontravam emprego, eles eram crentes em Cristo, e em longa perseguição religiosa, os problemas da fome e de nudez aparecem. Mas não é a fome, não é a nudez que vai separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sexta coisa, o perigo não nos separa do amor de Cristo. Perigo de qualquer espécie. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, Paulo fala assim, 11:26, 2 Coríntios 11:26. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Paulo passou por muitos perigos, e um cristão em qualquer tipo enfrenta
todo tipo de perigo e ele não é ameaçado de o amor de Deus sair de sobre ele. Essa é a ideia. 7. As armas não nos separam do amor de Cristo. O texto fala espada, perigo e espada. A espada é instrumento de execução judicial contra aqueles que são perseguidos pelo fato de eles serem seguidores de Jesus Cristo. Nos tempos apostólicos, muitos cristãos foram mortos a fio da espada. Um deles é o irmão de Jesus. Como é que é o nome dele? Tiago. Ele foi morto a fio de espada, mas ele não foi separado do amor de Deus que vinha através do irmão dele, Jesus Cristo nosso Senhor. A espada tinha poder suficiente para separar um cristão de outro, mas não privá-lo do amor de Deus. Quanto mais dolorosas as provações se mostravam, mais fortes e resolutos era o amor deles por Jesus Cristo. Aí Paulo, eu vou pular os versículos 36 e 37, e ele vai para o 38, porque ele usa uma outra lista, ainda mais forte. Uma outra lista. Alguém leia para mim o verso 38, bem claro, bem alto. Continua. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto. Então, vamos começar a destrinchar um pouquinho essa lista. Morte e vida não nos separam do amor de Deus. A morte. A morte é o grande separador das duas naturezas nossas. Querida, quais são as duas naturezas nossas? Corpo e alma. A morte separa o corpo da alma. Além disso, ela nos separa dos nossos queridos, ela nos separa dos amigos, dos nossos irmãos da igreja neste mundo. A morte separa de nossa carreira e mesmo de amores lícitos que nós temos no presente tempo. A morte é o elemento divisor de tudo o que há relacionado a nós nesta presente existência. Contudo, vou repetir, vamos saber de cor isto. Contudo, a morte não poderá separar-nos do amor de Deus. A morte é o evento mais temido dos seres humanos. O temor da morte é um dos maiores temores que existe neste mundo. Não há momento mais doloroso neste mundo quando vemos os nossos queridos se despedirem de alguém que morreu. Os ofícios fúnebres são testemunha dessa dor e desse temor tão grande. Os homens temem a morte, como as criancinhas temem o escuro. No entanto, o que acontece quando os cristãos morrem? Para onde eles vão? Com quem eles vão estar? Pior é a situação daquele que não está em Cristo Jesus. A morte é realmente separadora de Deus para aqueles que não se encontram em Cristo Jesus. Todavia, para os que estão em Cristo Jesus, a morte é cheia de esperança. Aquele que está em Cristo Jesus é um natimorto, é um separado das graças benditas de Deus, mas aquele que está em Cristo Jesus, quando ele morre fisicamente, quando o corpo dele é separado da alma dele, ele tem esperança porque não é término. Quando ele morre, ele entra para a presença gloriosa do seu Redentor. Que aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Por mais terrível que a morte seja deste lado da existência, ela não precisa ser temida, porque ela não poderá afastar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Na verdade, quando você morre, você vai experimentar em medida muito mais
perceptível o amor de Deus, porque você vai estar na presença gloriosa deles. Você vai estar onde o Redentor seu está. A segunda coisa nesse ponto, a vida também não nos separa do amor de Deus. Quando eu falo vida aqui, eu quero dizer as coisas que acontecem neste presente tempo. Muitas coisas nos separam, e nós estamos vivendo neste ano passado e agora neste ano, a guerra, ela separa famílias, ela separa gente de todas as maneiras. A pobreza separa classes de pessoas. A doença nos separa de nossos amigos. Por exemplo, quem está nos ouvindo hoje é a Dolores e o Lutero. Eles não podem estar aqui agora. Nós ficamos, de alguma forma, separados. A velhice nos separa de muitas coisas da vida. Quando nos mudamos, nos separamos de nossos vizinhos e amigos. Os pecados nossos nesta vida nos separam uns dos outros, relacionamentos são quebrados. Sofremos pobreza, enfermidades, rejeição, sonhos não realizados, corações partidos, penúria financeira, mas nada disto nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Um outro par de coisas aí. Logo depois, nem morte, nem vida, que mais fala? Nem principados, ou nem anjos, nem principados nos poderão separar do amor de Deus. O que Paulo está ensinando aqui, nestes opostos, é que o amor de Deus nunca é tirado de nós pela manifestação dos maiores poderes que existem neste mundo criado. A relação de amor entre Deus e os homens nunca é mediada por qualquer criatura finita. A relação do amor de Deus é direta conosco. Não há ninguém que interfere na relação do amor que vem de cima e nos atinge. Deus é um ser pessoal e Ele trata diretamente, pessoalmente com aqueles a quem ama. Ele não precisa, repito, alguém que medie esse amor. Por essa razão, Paulo diz que não há ninguém que possa melar. Paulo não falou melar, mas a ideia é esta. Ninguém pode melar a relação de amor entre Deus e nós. Nenhuma autoridade espiritual tem poder para desatar os laços de amor de Deus por nós. Elas não podem nos aproximar nem nos afastar desse amor. É uma relação direta do Espírito de Deus com o nosso espírito. Os espíritos finitos bons podem ser ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação neste mundo, mas eles não interferem na relação de amor de Deus conosco. Os espíritos finitos maus são os demônios. Eles podem fazer tudo para nos separar do amor de Deus, mas eles não contam, eles não têm poder para isso. De forma que nenhuma dessas autoridades espirituais tem qualquer poder de nos separar do amor de Deus. Vamos para os anjos bons, que a Bíblia chama de anjos eleitos. Eles não podem, nem querem, mas se quisessem, não poderiam separar-nos do amor de Deus. Esses anjos bons, esses anjos eleitos, não é? Eles são contrastados aqui com os anjos maus, que são chamados de potestades, que dizem respeito aos caídos. E esses anjos bons, ou anjos eleitos, eles adoram a Deus de dia e de noite, ou seja, ininterruptamente. Quando eu falo anjos eleitos, a eleição deles não é igual à nossa. Nós somos eleitos para a redenção, para a salvação, para a santificação, para a adoção e assim por diante. Os anjos, diferentemente, são eleitos para que permaneçam no estado de santidade em que foram criados. Eles não podem separar-nos do amor de Deus. E Paulo está usando uma linguagem de impossibilidade, porque ele está falando de alguma coisa hiperbólica, significando o seguinte: ainda que os anjos quisessem nos separar do amor de Deus, eles não conseguiriam. Anjos são seres poderosos, mas não o suficiente para cortar os laços do amor de Deus por nós.
E o amor de Deus tem força sobre os seres mais poderosos que este mundo conhece. Segundo, os anjos caídos, não é? Satanás e seus anjos são seres poderosos, porque eles são chamados de principados, autoridades, domínios, poderes na Escritura. Esses seres espirituais existem para trazer prejuízo e dano aos remidos. Eles fazem tudo para prejudicar o nosso relacionamento com os homens e o nosso relacionamento com Deus. O propósito deles sempre é destrutivo. Eles causam divisão entre nós e enfraquecem a igreja de Deus. Eles são seres malignos que ficam à espreita para derrubar os remidos, tentando-os e levando-os ao pecado muitas vezes. Eles possuem um grande poder, eles são um exército numerosíssimo, poderoso, mas mesmo todas as potestades juntas não são capazes de separar-nos do amor de Deus. Os demônios podem nos ferir, podem nos prejudicar, podem nos confundir, podem nos levar a ensino errôneo, mas eles não podem separar-nos do amor de Deus. Esta é a verdade que foi dita às crianças agora há pouco. Os anjos bons, santos, os anjos eleitos, nunca nos separarão, por causa da natureza santa deles. Mas os anjos maus, ainda que eles façam tudo, eles não dão conta. Outra coisa, qual é a próxima? Porque eu estou bem certo que nem coisas do presente, nem coisas do porvir. E aqui Paulo muda o foco dos pares opostos de seres criados para o tempo criado. Paulo decola o seu pensamento para a esfera do tempo, dos eventos do passado, do presente e do futuro. O seu pensamento é que nada dos eventos que acontecem na esfera temporal pode afetar o relacionamento amoroso de Deus conosco. É curioso que Paulo não fala nada do passado. Porque, como crentes, entendemos que o nosso passado já foi pago. As contas de ontem já foram pagas, perdoadas por Deus, em virtude do que Cristo Jesus fez por nós. Então, nada do passado nosso pode ser trazido contra nós mais, porque todas as nossas dívidas foram saldadas. No entanto, ele fala do presente, ele fala do porvir. A categoria temporal, presente e porvir, é uma categoria importante, mas não é suficiente para apagar o amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus está sobre a categoria temporal. A categoria temporal não pode separar-nos do amor de Deus, porque o amor de Deus remonta a um tempo quando o tempo não havia ainda. Ela sobrepassa o tempo e está acima e além do tempo. O tempo é parte da criação divina, o tempo veio à existência, mas o amor de Jesus transcende o tempo, porque Ele nos ama desde antes da fundação do mundo. Não tem havido um minuto sequer em que o amor de Deus por nós tenha saído do pensamento de Deus e das suas santas afeições por nós. Então, vejamos, o presente não pode separar-nos do amor de Deus. O que você vai perceber neste presente tempo, nenhuma coisa corta os laços de Deus, do seu amor para conosco. Veja um pouquinho sobre comparação. Aqui tem uma porção de mães e pais que têm filhinhos. Alguns filhinhos são pequenos, outros já são mais crescidos. Mesmo o amor entre nós, seres humanos, tem características que duram para sempre. Não é como o amor de Deus, mas tem características duradouras. O amor nosso pelos nossos filhos está entranhado em nós, de forma que nunca deixamos de amá-los. Os seus meninos, quando eram pequenininhos, você os amava. Hoje são homens fora de casa, mas não termina
essa santa porcaria, o amor nosso por eles. Não termina nunca. Eles podem até nos desobedecer, nós ficamos tristes com eles. Nós sofremos por causa deles, mas o amor nosso permanece por eles. E amor de pais humanos, imagine o amor do santo e grande Pai divino. Se o nosso amor, que é desse tamanho, é um amor forte, duradouro, quanto mais o amor de Deus, que excede todo entendimento. O amor de Deus que suplanta todas as coisas. Ninguém pode separar-nos do amor de Deus. Portanto, não tenha medo de que alguma coisa do presente possa separar você do amor de Deus. Vamos pensar agora rapidamente sobre o futuro. Também o futuro não pode separar-nos do amor de Deus. Depois de falar do presente, Paulo fala sobre as dificuldades das coisas que estão para vir. E é possível que você pense no futuro que vai haver algum impedimento do amor de Deus por você. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã, quais as desgraças que podem nos vir, quais são os planos dos homens, o plano do governo, o plano de quem quer que seja para estragar os nossos relacionamentos com Deus. Emergência podem acontecer. Não tenha medo do que possa acontecer no futuro. Nada do que vier a acontecer no futuro pode retirar o amor de Deus de sobre você. As perseguições que vierem a acontecer no futuro não nos arrancarão do amor de Deus. Não nos separarão do amor de Deus. Ao contrário, quanto mais fica evidente esse amor, e geralmente essa evidência vem quando os problemas aparecem. É aí que nós vemos que por detrás de todas as coisas ruins que nos vão acontecer, existe um amor cobertor, um amor que cobre todas as nossas carências. Pode haver separações em nossa família, por causa da infidelidade de um dos cônjuges. No entanto, essas separações possíveis no futuro também não nos separam do amor de Deus. Poderá haver influência ou falência dos nossos negócios, perda dos nossos empregos. No entanto, essas coisas não separam você do amor de Deus. Poderá haver grandes enfermidades na família, ou mesmo acidentes no futuro. Ao invés dessas coisas nos afastarem do amor de Deus, elas nos mergulharão ainda mais nas profundezas do seu amor. Portanto, as enfermidades e acidentes não nos separam do amor de Deus. Poderá haver, e certamente haverá, isso aqui é ponto pacífico, certamente haverá mortes em nossa família. Quer dos mais velhos, que é a lei natural, quer dos mais moços, que é a natural, mas são coisas que acontecem nos dias próximos ou em dias mais remotos. No entanto, quando os nossos queridos morrem em Cristo, eles ultrapassarão a sepultura. Eles estarão com Cristo e nós ficaremos consolados com a graça divina. E temos que dar graças a Deus, porque o seu amor é mais forte que a morte, que as autoridades, mais forte que a própria categoria temporal. O amor de Deus está acima de todas essas coisas, porque seu amor não muda. Que coisa maravilhosa para mim é conhecer experimentalmente o amor que nunca morre, que independe do que eu passo, do que eu venha a sofrer. E Deus não está preso à categoria do tempo, ainda que Ele se relacione conosco nessa esfera temporal. O seu amor dura infindavelmente. Por isso que várias vezes na Escritura é dito, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Outra coisa que o texto fala, o que fala aí? Os poderes espirituais, ou os poderes, tá? Não nos separam do amor de Deus, porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes. A palavra aí é dinamai, ou dinamis,
que é de onde surge a nossa palavra dinamite. Aqui não se refere a Satanás e aos principados, porque Paulo já tratou deles anteriormente, mas se referem a coisas que podem acontecer como obra, como resultado disto. É possível que Paulo tenha, isso aqui é uma ideia apenas, é possível que Paulo tenha se referido à magia negra, voodoo, feitiçaria, astrologia, misticismo, cartas, búzios, consulta mortos, etc., etc. São coisas praticadas por homens vis e maldosos. A palavra grega pode conotar muitas coisas que funcionam no reino das trevas. Nada dessas coisas. Não tenha medo dessas coisas. Essas coisas não podem separar você do amor de Deus. Há quem interprete que estas coisas se refiram às forças das trevas em ação neste mundo. Tudo bem, eu creio nisso. Mas nada nos separa do amor de Deus. Vamos andar, senão o tempo nosso vai longe. Categorias espaciais também não nos separam do tempo, do amor de Cristo. Leia o 39. Até aí. Nem altura, nem profundidade. Essas expressões altura e profundidade são relativas à noção espacial. Mesmo as noções mais distantes espaciais, como altura e profundidade, podem nos afastar do amor de Deus, onde quer que você vá. Se você mora aqui no Brasil, ou vá lá, Carol e Carlos, lá para Conchinchina, não Austrália, que fica muito longe daqui, não tem onde você possa estar que você não esteja seguro no amor de Deus. O amor de Deus supera qualquer distância. Não há lugar onde ele não possa estar. É só você pensar, por exemplo, no Salmo 139, o salmista tenta encontrar um jeitão de escapar do amor de Deus, da presença de Deus. Ele fala assim: se subo aos céus, aliás, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde que eu fugirei da tua face? Então ele começa: se eu subo aos céus, tu estás lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lembra, altura e profundidade, haverá também haverás de estar lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho lá longe, lá nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se você estiver longe de casa, você estará seguro no amor de Deus. Você pode subir, chegar ao céu, ou pode descer às profundezas mais grandes do universo. Mesmo assim, o amor de Deus acompanhará você. Terceira coisa, outra coisa, nada nos separa do amor de Deus. Ele continua: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Ele termina a sua argumentação, Paulo, eliminando qualquer outra possibilidade de vitória de coisas criadas prejudicarem o amor de Deus por você. É como se ele estivesse se esquecido de algum poder, então ele tinha dito: nem outra coisa qualquer. O que você possa imaginar que possa existir, pode tirar você, separar você do amor de Deus. A palavra traduzida como outra, nem qualquer outra, é heteros. É muito significativa nesse texto. Significa que se houver mundos outros, se houver outra coisa existente que nós não saibamos, e todo mundo quer saber se existem mundos, não é? Ainda que eles viessem a existir, eles não podem nos separar. Parece que ele exaure toda a sua argumentação para enumerar todos os possíveis inimigos do amor de Deus. É como se Paulo houvesse dito: será que eu esqueci de alguma coisa? Portanto, se sobrou alguma criatura que eu me esqueci, essa também não separa você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo encerra a narrativa das impotências como se ele estivesse
cansado de enumerá-las. Ele proclama o triunfo do amor de Deus sobre todos os possíveis poderes deste mundo. E para terminar, eu mesmo não dou conta de me separar do amor de Deus. Eu estava estudando a Escritura num dos meus ministérios anteriores, e ele levantou a hipótese de que nós podemos perder a salvação, nós podemos nos afastar do amor de Cristo. Então eu disse, experimente. Por que você não sai? Por que você não foge do amor de Deus? Por que você não escapa desses laços de amor? Ele não esperava um desafio dessa natureza e pensou, refletiu, e depois, no mesmo dia, no estudo, ele disse assim, pastor, eu não dou conta. Não dá mesmo. Porque os laços de amor de Deus são tão fortes que você não consegue escapar. O amor de Deus por você não depende de alguma coisa que você possa oferecer a Ele. O amor de Deus por nós está baseado no que Ele é e no que Ele faz. Em quem? Em Cristo Jesus. No amor de Deus que está em Cristo Jesus é um amor de segurança. Não depende. Tanto o aparecimento do amor como a permanência do amor não depende de você. Depende de Deus. E porque depende de Deus, as coisas são seguras para nós. Com isso, eu não quero dizer para você, deita e rola. Faça o que você quiser, peca à vontade, que você não sai do amor de Deus. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que intempérie nenhuma. Estou dizendo que circunstância qualquer, problemas de toda a natureza, eles não podem afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você já tinha pensado nisso? Você já experimentou um amor desse quilate, desse tamanho? Precisamos começar a trabalhar. Nós estamos num tempo, e o Dr. Davi tem enfatizado em muitos sermões dele anteriores, a luta que nós estamos enfrentando, as perseguições, as coisas todas, e é verdade, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, mais suavemente e mais duramente, à medida que o tempo do fim chega. Mas nós estamos seguros na amor de Deus. Lembra que ele falou do braço? Como é que é, Davi? Põe o braço. Fazia assim, que ninguém, aliás, nem os filhos nossos conseguem, os homens que não querem se proteger, eles faziam assim, desse jeito. Se essas coisas os homens não podem fazer contra nós, você imagine os braços enormes, poderosos do amor de Deus. Pensa nisso. Vai para casa. Conforte-se nesse ensino paulino, que é ensino de Deus, porque o evangelho que Paulo recebeu, não recebeu de homem nenhum, mas recebeu mediante revelação de Cristo Jesus. Vamos orar. Nós te agradecemos, nosso Deus, pelo grande amor que nos tens dado mediante o teu Filho Jesus Cristo. Agradecemos-te porque é um amor seguro, é um amor firme, é um amor inabalável, é um amor indestrutível. Damos-te graças porque isto é obra tua. Damos-te graças porque isto é alguma coisa que os ímpios não podem conceber. Mesmo os espíritos malignos não são capazes de aquilatar. Mas nós sabemos disto porque nós cremos na tua revelação e porque nos mostraste tu mesmo estas coisas na tua palavra. Faz-nos descansar neste grande amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.